Em uma dessas noites lá pelo centro, estávamos lá de bobeira, chegou um outro colega, se eu não me engano foi o Seta. Ele falou que tinha aberto um bar. Divisor de águas. Um dos primeiros bares realmente voltado especificamente para o rock. O rock mesmo, não o rock clássico em si, mas para o rock metal mesmo, na época que nós não tínhamos. Nesse dia que nós fomos, nós descobrimos o que era imprescindível para um cara roqueiro como nós. O bar tinha 10 fitas cassetes, uma caixa com 10 fitas, e quando nós olhamos eram 10 fitas com o melhor do rock and roll, o clássico. Era aquilo que todo roqueiro queria encontrar, o paraíso na terra. Sim, umas mesinhas, cerca de umas 5 mesas dentro, umas máquinas de fliperama, uns games lá eletrônicos. Eu entrei, não tinha ninguém de público. Cheguei no balcão e perguntei pelo Jonas, ele veio até mim e falou, opa, eu me identifiquei, falei que eu estava ali por indicação do Rildo, e o Rildo falou que ele tinha interesse, que ele provavelmente teria interesse em comprar as fitas cassete. Ah, aquele balcãozão, madeira, a gente sentava lá, a gente chegava cedo, lógico, né? E se acomodava lá e ficávamos a noite todinha ali naquele balcão que ninguém queria sair porque era perto do som. A gente gostava de ficar furando a fila para botar a música. Ficava aquela fila de fita, mas de vez em quando a gente ia lá, ninguém olhava, a gente botava a fita para frente. Ou então falava com o Jonas Almareira, bota a nossa fita aí, ele botava, né? Todo mundo levava suas fitas e o bar tinha o seu acervo lá de fitas também, né? Aí sempre ficava aquela, agora é a minha vez de tocar fita, não, é a minha, tal, eu comprei mais cerveja, então eu tenho direito, tal, não sei o que. Tu não comprou nenhuma mangarataia, então vaza daqui, tu não vai tocar tua fita. Beleza, era mais ou menos assim que funcionava. O Spotify da época, ó, tá aqui o Spotify da época, ó. Esse aqui era o Spotify, entendeu? Você queria se atualizar de som, esse aqui era o Spotify. E naquela época era desse jeito, não tinha WhatsApp, não tinha Spotify, não tinha internet. Então a gente ouvia as tendências, tudo acontecia no bar da Marília, meu. E chegou um momento que o Brasil já tinha uma clientela fixa, fiel. O pessoal já ia para lá, toda quarta, quinta, sexta, sábado, já era certo, o pessoal passava pela Praça do Congresso, chegava lá, tomava uma cachaça, tal, reunia um pessoal, bora descer para o Bip Top, embora. Descia todo mundo para o Bip Top, a terminar a noite por lá. Ali foi uma coisa tão legal pra gente, assim, eles, né? E eles aceitavam a gente, como é que é? Qualquer jeito, cara, como é que é? A Marília sempre gostou muito de mim, cara, me respeitou, como é que é? Eu levei o pessoal punk lá, como é que é? Lá tinha um macarrão, aprontava pra porra, como é que é? Um 99, como é que é? O pessoal que era skin punk. Já ouviu falar uma porra dessa? Skin punk, skin com punk? A gente viveu bons anos ali, né? Era um negócio interessante, porque a gente tinha o nosso núcleo de rock and roll ali naquele lugarzinho, naquele bar, que era uma portinha, era um cubículo, né? Que eu não sei como cabia tanta gente, e do outro lado tinha aquela história dos clubes lá de baile, né? De discoteca, sei lá, o Shake e o Bancrev, e eles viviam em guerra os dois. Aí do lado, o shake. Só pensa da pesada, que é... Os caras dançavam assim com a mão assim, pensando que era tessadão aqui no bolso. Tinha também as galeras
na década de 80, tinha Anjos Malditos, Selvagens da Noite, duas galera perigosíssimas, eles brigavam entre si e o rock ficava no meio, tendo que passar pelas ruas de madrugada, e a gente passava e os caras estavam ali com teçado, faca, pedras, paus, era uma loucura, era uma guerra de jovens marginais nessas duas galeras que chamavam, que eram as gangues, né? Então a década de 80 ela tinha a polícia para bater e tinha os jovens marginais comuns e o rock no meio, os roqueiros no meio, se livrando de tudo. Então o roqueiro nessa época ele se isola para nem ter contato com a polícia e nem ter contato com a galera. Imagine só, então eles começaram a se concentrar num lugar e em grande quantidade. Lá era um lugar que a gente se sentia acolhido, se sentia seguro, né? E se divertia bastante. A Marília quando eu tinha 16, 17 anos. Eu era uma criança, uma menina. A Marília era uma segunda mãe para mim, tanto que ela deve lembrar disso, que no Dia das Mães eu ia lá na casa dela, ela morava perto do bar, que era a Baby Top, né? A Baby Top ficava numa rua, ela morava num apartamento na rua ao lado, praticamente em cima da Baby Top. E no Dia das Mães eu ia lá levar rosa para ela. Eu digo que ela era a mãe do rock. Ela e o Jonas eram o casal que tinham tudo a ver com a gente. E nos acolhiam, cuidavam da gente, né? Não deixavam que acontecesse nada com a gente. Ficavam vigiando, era aquela vigia. Tinham preocupação de mãe mesmo. Os filhos dele, o Rafael e a Rafaela, né? Eram pequenininhos, eu tinha uns 6, 7 anos, eu acho, cada um deles. E era protegidíssimo também pela gente. A gente olhava os filhos dele e eles olhavam a gente. Eles formavam um casal que não apenas gostava de rock, mas também que abraçava, que tinha empatia com o público, com os roqueiros da cidade que frequentavam o local. Cara. Todo mundo que com o passar do tempo foi virando clientela fiel do local, acabou criando amizade com eles. E essa amizade perdurou por muitos anos. Vejam bem, a gente está falando isso dos anos 80. Isso é 86, 87, já tem mais de 30 anos. E até hoje eu tenho amizade com eles. Assim como eu, vários aqui de Manaus ainda têm amizade com eles, apesar deles não morarem mais em Manaus.
E aí a gente morava aí. A gente morava aí. Loteria e pipoca. A esperança não vem, o Estado quebrou e o povo também. A liberdade acabou, a esperança não vem, o Estado quebrou e o povo também. Aqui atrás. A liberdade acabou, a esperança não vem, o Estado quebrou e o povo também. A liberdade acabou, a esperança não vem, o Estado quebrou e o povo